Pensa comigo, por que, em um mundo que voa na velocidade da internet, seu computador ainda esquenta tanto? Por que ele parece engasgar quando você abre um monte de programas? A resposta é simples e assustadora. Nossos chips estão no limite. A gente espremeu os elétrons, a gente apertou e eles estão prestes a explodir de tanto calor. É o som do nosso progresso eletrônico batendo no teto da física. Mas e se a solução para essa enrascada não fosse mais velocidade? E sim um outro caminho, um caminho feito de pura luz. Hoje eu vou te levar para a próxima grande revolução da tecnologia, um avanço que pode deixar o computador que você tem na sua mesa parecendo uma calculadora dos anos 80. Prepare-se para conhecer o futuro da computação, um futuro feito de luz. A gente vai desvendar não só a ciência por trás disso, mas também revelar as empresas gigantes e as startups secretas que estão apostando bilhões nessa tecnologia. Fica comigo, porque essa história é mais surreal do que você imagina. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Hoje estamos trazendo uma história incrível. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio fantástico para nós? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com todos os seus amigos para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Vamos embarcar nessa juntos então. Por mais de 50 anos a gente viveu sob o reinado do silício. A lei de Moore era a nossa bíblia e a gente foi diminuindo os transistores até que a física nos disse: chega. É como tentar colocar 100 carros numa estrada de mão dupla. O que acontece? Engarrafamento, colisão, calor, e o calor é o maior inimigo. Ele limita o desempenho, consome uma energia que é um absurdo e faz tudo ficar lento. É a ironia da vida, para termos mais velocidade a gente acaba gerando o que nos desacelera. Nossos chips de silício, por mais fiéis que tenham sido, estão com a língua de fora, pedindo um tempo, o que antes era um sussurro, agora é um grito desesperado. Os data centers, por exemplo, que são o cérebro da internet, já consomem mais energia do que muitos países pequenos. E grande parte disso é só para resfriar os chips. É um desperdício colossal, uma sangria de recursos para manter os elétrons no lugar. O silício, por mais herói que tenha sido, está se tornando um vilão silencioso. E a gente precisa de um novo garanhão para correr a próxima corrida, e esse garanhão é feito de luz. Mas e se em vez de elétrons a gente usasse fótons? As partículas de luz, eles não têm massa, não geram calor e viajam na velocidade mais rápida do universo. É essa a mágica por trás dos chips de luz ou da computação fotônica. É como trocar a fiação elétrica de dentro do chip por fibras ópticas microscópicas. Qual o resultado? Uma tecnologia que pode ser mais rápida, mais potente e infinitamente mais econômica. É uma revolução fria, silenciosa, que promete resolver o maior problema da computação desde que o primeiro chip foi ligado. A base dessa ideia é tão simples quanto genial. A gente não precisa forçar a barra com a eletricidade. A gente pode simplesmente trocar de meio. O fóton, por não ter massa, não gera atrito, ele voa. É como se a gente estivesse trocando um rio cheio de pedras por um túnel liso. A água ou os dados fluem sem barreiras, sem atrito, sem desperdício de energia. É uma tecnologia que nos ajuda a respirar literalmente, ao reduzir a nossa pegada de carbono e ainda nos dá um salto de performance que a gente não vê há décadas. A batalha está armada, de um lado a eletricidade, que nos serviu bem por décadas, do outro a luz, com sua elegância e eficiência. As vantagens dos chips fotônicos são de deixar qualquer um de queixo caído. Pensa comigo, a velocidade da luz é o padrão ouro do universo, nada é mais rápido. Enquanto os elétrons, que têm massa, tropeçam nos átomos de silício, os fótons voam sem atrito. Isso significa que um chip de luz pode processar informações em uma velocidade inimaginável. O atraso na comunicação entre os componentes, que é um gargalo gigante nos chips de hoje, simplesmente desaparece. Para tarefas que exigem um processamento massivo e instantâneo, como a inteligência artificial, é como dar asas a um motor de Fusca. Agora a pergunta que não quer calar: onde essa tecnologia vai chegar? Onde a luz vai brilhar? E a resposta é:
em todo lugar. Há IA, por exemplo, que hoje exige uma quantidade de processamento de enlouquecer. Poderia treinar modelos em tempo real, sem o gargalo da velocidade. É como se a gente estivesse dando a ela um cérebro que pensa na velocidade da luz. Na medicina, diagnósticos por imagem mais rápidos, cirurgias robóticas com feedback em tempo real e análise genética em uma fração de segundos são apenas algumas das possibilidades. A computação fotônica poderia ser a luz no fim do túnel para doenças que hoje são difíceis de tratar. E o mais alucinante, a computação fotônica é a chave para a internet quântica, a próxima geração da internet, que promete ser instantânea e inviolável. É um prenúncio de um futuro onde a comunicação será instantânea e inviolável, uma verdadeira teia de luz conectando o mundo. E quem é que está construindo esse futuro? Quem está apostando bilhões nessa tecnologia? O jogo é grande. E tem gente grande e esperta na mesa. A gente tem as gigantes de tecnologia que você já conhece, como a Intel e a Nvidia, que estão investindo pesado em chips fotônicos para seus data centers e redes. A Nvidia, por exemplo, já anunciou o Spectrum X Photonics, uma tecnologia que usa luz para acelerar a comunicação entre as GPUs em supercomputadores. É como se eles estivessem trocando as estradas de terra por vias expressas de luz. Mas não são só as grandes que estão na jogada. Tem uma galera de startups super inteligentes que estão correndo na frente. A Light Matter, por exemplo, já está criando chips fotônicos para acelerar modelos de IA. A Ayar Labs está construindo a ponte entre os dois mundos, usando a luz para que os chips se comuniquem uns com os outros em velocidades absurdas. E tem empresas como a Xanadu, no Canadá, que estão usando a fotônica para construir computadores quânticos. E o Brasil, a gente não está fora da jogada. Instituições como o CPQD e a FINEP estão apoiando projetos de desenvolvimento de chips fotônicos, mostrando que o Brasil também tem capacidade e está de olho nesse futuro. É um exército de cientistas e engenheiros ao redor do mundo, trabalhando em silêncio para criar uma revolução que a gente só vai ver quando ela explodir na nossa cara. Por mais incrível que pareça, a computação fotônica não vai decolar do dia para a noite. Existem desafios gigantescos que a gente precisa superar para transformar essa promessa em realidade. O primeiro deles é o custo. Construir e fabricar esses chips é absurdamente caro. A tecnologia é complexa e as fábricas precisam ser reestruturadas. Outro desafio é a integração. Como a gente vai fazer os chips de luz conversarem com as memórias, as telas e os outros componentes que ainda são elétricos? É preciso criar pontes, tradutores de elétrons para fótons e vice-versa. Esse é um dos maiores gargalos. O terceiro, e talvez mais difícil, é a questão da precisão. Sinais de luz são mais difíceis de controlar e gerenciar do que os sinais elétricos. Pequenas imperfeições podem causar grandes erros, e para a computação, isso é um problemão. Mas a ciência, com sua paciência de ourives, está trabalhando para resolver cada um desses perrengues. A computação com luz não é uma ficção, é um futuro que já está sendo construído, tijolo por tijolo, fóton por fóton. Ela não vai matar a computação tradicional de uma vez, mas sim vai complementar e aos poucos ocupar seu lugar. No começo a gente vai ver essa tecnologia em supercomputadores e data centers, onde a velocidade e a eficiência são cruciais. Depois ela vai descer aos poucos para os nossos celulares e laptops. A moral da história, a inovação é um rio que nunca para de correr. A gente chegou num ponto de estagnação, mas a luz, com sua infinita velocidade e elegância, está aqui para nos mostrar que o futuro é mais brilhante do que a gente imagina. É o momento de a gente olhar para a tecnologia com novos olhos, com uma mentalidade que busca soluções ousadas e criativas. O futuro da computação não está no silício, ele está na luz, no brilho da inovação que a gente tanto precisa para ir além dos nossos limites. E como um farol no mar, a computação fotônica nos guia para um novo amanhã. Se sua empresa ainda está presa nas tecnologias de ontem, ela pode ser a primeira a sentir o impacto da mudança. A NetAdept Technology é sua parceira para garantir que sua infraestrutura de TI esteja não só atualizada, mas pronta para o futuro. Somos especialistas em consultoria de TI e cibersegurança, blindando seus sistemas e dados contra qualquer ameaça, por mais rápida que ela seja. Não espere a luz apagar. E para você que quer uma camada extra de segurança para proteger seus dados, uma VPN é a ferramenta ideal. Tem um link na Amazon para você garantir a sua e iluminar seu conhecimento também aqui embaixo. E aí pessoal, gostou do vídeo? Clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que adora tecnologia. E me diz aqui nos comentários, você acha que o futuro da computação é feito de luz ou não?